Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. Antes de começar o vídeo, se estás a ver este vídeo e não és subscritor, opá, eu peço imensa desculpa. Eu valorizo toda a gente que vê os meus vídeos, seja subscritor ou não, opá, mas tendo em conta que este vídeo é uma reunião de acionistas, subscritores do canal, opá, eu pedia-te uma de duas coisas, pá, ou não vejas o resto do vídeo, porque eu vou divulgar aqui estatísticas e coisas sobre o meu canal, ou então ainda tens uma hipótese: vai aí ao botãozinho de subscrever, subscreve aí o canal e tornas-te automaticamente um acionista aqui do canal e tens acesso a saber como é que vão aqui as coisas através da minha pessoa, o CEO do canal, não é? Que eu tenho que vos prestar contas cada vez que nós atingimos aqui um marco importante. Eu tenho que fazer um vídeo a prestar contas aos acionistas, que são os subscritores do canal, que são aqueles que me dão motivação diariamente para fazer vídeos, para procurar ideias para vídeos e etc. E então o motivo deste vídeo tem a ver com, após 4 semanas da nossa última reunião, que foi quando atingi os 2000 subscritores, hoje, dia 8 de outubro de 2023, e este vídeo é para ser lançado ainda hoje, porque eu para a semana vou ter uma viagem muito grande e não quero estar a pensar mais nisto. E então, hoje acordei, são 10h20 da manhã, acordei e fui ver o YouTube, não é? Como faço na maior parte das vezes, e já ultrapassei os 3000 subscritores. Estava com 3008 ou 3009 subscritores, o que quer dizer que é um novo marco aqui no canal. E então queria partilhar aqui com vocês o que é que tem sido aqui o trabalho do vosso CEO desde a última reunião, há 4 semanas atrás, há um mês praticamente. Portanto, o canal cresceu 1000 subscritores no espaço de 4 semanas, dos 2000 para os 3000 subscritores. E então a principal métrica que eu vos gostava aqui de partilhar é que cada vídeo dos últimos, não quis fazer só das últimas 4 semanas, porque o canal já está grande, mas puxei aí 20 vídeos atrás, não é? Para apanhar mais meses para trás, com menos subscritores, para calcular aí também a média de visualizações por vídeo. Pá, e foi a primeira coisa que, tendo em conta que as visualizações são uma das minhas principais preocupações para o canal, fiquei extremamente contente de ver que o canal tem uma média de 1800 visualizações por vídeo, ok? Nos últimos 20 vídeos. O que quer dizer que se tomarmos como ponto ótimo o número de subscritores, os 3000, não é? Sendo certo que eu tenho muitos subscritores, tenho muitos visualizadores que não são subscritores, às vezes chega quase a atingir meio por meio, não é? Metade das pessoas que veem os vídeos são subscritores, a outra metade não são. Mas tendo em conta o número de subscritores como ponto ótimo em cada vídeo, ou seja, o ideal era ter 3000 visualizações para cada vídeo, quer dizer que todos os subscritores viam os vídeos todos. O canal está com uma taxa de visualizações de 61 ou 62%, o que para mim é uma percentagem espetacular. Não seria tão boa se eu tivesse 400 ou 500 subscritores, porque o canal ainda era pequeno e podia haver aqui alguns outliers, não é? Mas neste caso fico super contente, porque o canal com esta dimensão que já está, que não é nada de especial, mas tendo em conta que são 11 meses de vida do canal, não é? Estamos a falar em 11 meses, não estamos a falar em 11 anos, não é? 11 meses de canal, 3000 subscritores, com 1800 visualizações por vídeo em média e uma taxa de visualização de 61 ou 62%. Opá, muito fixe. Além disso, também queria-vos falar sobre a interação com os subscritores, com vocês. Pá, tenho reparado que os comentários, não é, que são feitos nos meus vídeos, pá, para mim está ótimo. É sempre possível melhorar, como é lógico, mas isso depois
é preciso fazer aqui alguns ajustes também para melhorar isso, pá, mas é também um ponto que eu consegui melhorar ao longo deste tempo, pá, e que vos queria agradecer muito também pela interação que têm tido comigo nos vídeos que eu tenho lançado. Em terceiro lugar, queria-vos falar sobre uma nova descoberta que eu fiz, ok? Como vocês devem ter visto, eu dei uma entrevista à Morgana Ryder, não é? E lá, numa parte lá do vídeo, quando eu falo que preciso de estudar o YouTube e não sei o que é, a entrevista já foi para aí há 2 meses, não faço ideia, 1 mês e meio ou 2 meses talvez, não sei se foi em agosto, há 2 meses atrás, penso que foi para aí há 2 meses atrás, que eu disse que, pá, que precisava de algum tempo para estudar o YouTube também, como é que funciona exatamente, para poder avaliar o meu canal, não é? Se vocês forem lá ver o vídeo, vocês têm lá isso dito por mim. E há lá uma parte em que o VMAX Rider, de forma engraçada, porque eu não levei a mal, como é lógico, foi uma brincadeira, ele falou lá no algoritmo dando, porque eu estava a dizer que utilizar estatística e não sei o quê para tentar perceber qual é o caminho que eu devo seguir em termos de canal e tudo, e ele batizou esse meu pensamento, e muito bem, que eu achei até um nome bastante porreiro, com o algoritmo dando. E então, em primeiro lugar, aqui um abraço ao VMAX Rider. Se não conhecem o canal, vão lá ver, hein? Porque, pá, tem uma edição, na minha opinião, tem uma edição muito boa. É uma pessoa que maioritariamente faz vídeos de eventos motares, e portanto, se gostas desse tipo de vídeos, opá, vai lá e subscreve também o canal se gostares do conteúdo. Então eu tenho andado a estudar o YouTube, não é? Durante este tempo também, ainda não concluí a 100%, mas já consegui chegar a uma equação, pelo menos, que vos quero apresentar também hoje. E qual é essa equação? A equação é, depois de muitas horas, depois de 1500 horas de estudo, eu cheguei à minha equação final. E a equação final qual é? É d elevado a x é igual a x elevado a d. Ok? E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o x é o output, ou seja, é o resultado que nós queremos ter do nosso canal. Ok? O x, que está em ambos os lados da equação. E o d é tão e simplesmente, eu pus a letra D, normalmente na matemática o D é a letra usada para a derivada, ou para usar na teoria de Cohen, mas neste caso eu utilizei a letra D para designar a palavra dedicação, ok? E o que é a dedicação? A dedicação é uma série de parâmetros que eu tenho vindo a implementar no canal para tentar que esta equação funcione a meu favor. E o que é esse D, dedicação? Olha, em primeiro lugar, é sair do trabalho à semana, vir para casa, ligar o computador, procurar ideias para fazer vídeos, procurar locais que sejam de realmente muito interesse para fazer vídeos, fazer scripts, tanto bullet points para quando depois eu vou fazer os vídeos, para tentar dizer as coisas sem dizer asneiras, sem falhar. E mesmo assim, nos últimos vídeos tenho dito algumas coisas, por exemplo no vídeo da capa 1600, que houve subscritores que comentaram, e muito bem, que o período de trato é 190 e não 180, portanto eu troquei aí, ou seja, mesmo eu preparando e fazendo scripts, muitas das vezes falha alguma coisa, não é? Disse que a CF Moto utiliza os motores da KTM, quando é KTM que utiliza os motores da CF Moto, por exemplo, pequenas coisas que às vezes fazem alguma diferença quando estamos a fazer o vídeo e que mudam um bocado, às vezes pode mudar muito o contexto daquilo que estamos a falar, percebem? Ou seja, o que é que eu quero dizer? Mesmo fazendo scripts e dedicando muito, aplicando de muita dedicação para sair tudo o melhor possível, as coisas ainda falham. Ou seja, o que é que eu faço? Como é que no próximo vídeo eu
não vou falhar, tentar não falhar nestes pontos. Portanto, é um bocado de tentativa e erro, é o que eu tenho vindo a fazer. Depois, outro ponto da dedicação tem a ver com a qualidade da imagem, qualidade do som. Tenho uma GoPro Hero 9 Black, claro que não foi uma câmara propriamente barata, há câmaras mais caras, mas tentei logo desde o início, mal lancei o vídeo, ter logo uma câmara com uma qualidade boa, para apresentar uma imagem boa, e a nível de som também, na minha opinião, se calhar podia ser melhor, mas eu não utilizo o microfone externo única e exclusivamente por uma questão de conveniência. Eu sou uma pessoa bastante prática, e assim falando aqui diretamente para a câmara, e tendo em conta que tenho uma moto que tem uma proteção de vento muito grande, na minha opinião, os vídeos a nível de som, consegue-se ouvir perfeitamente o que eu digo, e para já, mas é uma questão a pensar mais tarde, começar também a fazer vídeos com microfone externo, fazer testes, a ver se fica ainda melhor. Depois temos a nível da edição, não é? Chego a perder 4, 5 e 6 horas a editar vídeos de 10 e de 15 minutos, não é? Porque gosto de pôr umas legendazinhas a dizer o sítio onde estou. Muitas vezes, quando digo alguma coisa que não está 100% correta, ponho ali um bannerzinho a dizer o que está correto, e tudo isso demora tempo. Depois tenho que pegar no texto todo que eu disse, que é traduzido automaticamente para português, que tem muitas falhas. Tenho que ir linha a linha, ouvir o que eu estou a dizer e corrigir as palavras todas para ficar um português correto, não é? E depois meter noutras línguas, pelo menos no inglês, para quem estiver. Aliás, as legendas que eu ponho têm dois propósitos. Tem para pessoas que sejam surdas, eventualmente, não é? Para poderem seguir o vídeo e poderem desfrutar da mesma forma que outra pessoa qualquer também desfruta dos vídeos que eu faço. E em segundo lugar, para poder ter depois uma tradução em condições para inglês, para pessoas que não entendem o português poderem também acompanhar os vídeos. Só que isto demora tempo e requer dedicação a fazer este tipo de coisas, percebem? E então apresento-vos aí a equação final. Se nós utilizarmos o D como percentagem, em que 100 é o esforço máximo, é a dedicação máxima, e 1 é a dedicação mínima, não é? D elevado a X é igual a X elevado a D. Se o D for 1, pouca dedicação, qual é que vai ser o valor de X? O resultado que vamos ter vai ser 1, porque 1 elevado a 1 é igual a 1 elevado a 1. Mas se vocês aplicarem 25, não é? Na dedicação, 25 elevado a X é igual a X elevado a 25. Aí o X vai ser 25, não é? Ou seja, a dedicação que vocês têm para com o canal, e esta dedicação, há muitos mais pontos que eu podia enumerar aqui, não é? A interação que eu tenho com os subscritores, responder nos vídeos quando alguém faz um comentário, ter o cuidado de ir lá responder, quando necessário, como é lógico, às vezes basta só meter um gosto, que a pessoa também entende que nós lemos, não é? O comentário. E portanto, e para vocês também, motovloggers, o vosso conceito de dedicação pode ser também com muitos mais outros pontos, não é? Além destes que eu falei. Eu tenho outros pontos, é só para o vídeo não ficar exageradamente longo. E por último, uma coisa que me esqueci de falar, eu tenho 133 vídeos lançados. Este vídeo que estou aqui a fazer agora é o número 134, em 11 meses, o que quer dizer que tenho lançado em média 3 vídeos por semana durante 11 meses, ok? Portanto, tenho tido cuidado de alimentar sempre o canal, tentar não fazer vídeos daqueles só para dizer que lancei um vídeo, ok? Todos os vídeos que eu lanço tento que tenham um propósito e uma edição, ou seja, nunca falhar, mesmo às vezes naqueles vídeos de menos tempo, fazer como se fosse um vídeo de 20 minutos ou de meia hora, sempre, ter esse cuidado também. E no fim, para finalizar agora o vídeo, queria-vos dizer, subscritores, acionistas aqui do canal, que algum de vocês, estas são as estatísticas, falta-me só dizer mais uma, que também acaba por ser interessante, que a maior parte dos meus subscritores têm idades entre os 45 e os 54 anos,
Acredito que isso seja um bocadinho motivado pela moto que eu tenho, se calhar, que normalmente é um público de idade um bocadinho mais avançada, um bocado, mas isso, pá, para mim até é melhor, que são pessoas que já têm alguma maturidade intelectual e felizmente não tenho tido para já problemas nenhuns a nível de comentários e de haters e esse tipo de coisa. Pá, para já tudo impecável, não tenho tido problemas nenhuns, a esse nível. E portanto, para concluir aqui a nossa reunião de acionistas, dei-vos aí as estatísticas do canal, como é que o canal está, dei-vos aí a descoberta do novo algoritmo o algoritmo do Dando Rider, ok? Que eu agora é continuar a trabalhar na letra D, que é a dedicação, para que o X, o output, continue a crescer aos bocadinhos, ok? E pronto, não sei se nos vamos ver daqui a 4 semanas novamente, nos 4.000, sei que quanto mais cresce, mais difícil é ganhar novos subscritores, mas vou continuar a trabalhar para que a gente possa fazer reuniões de 4 em 4 semanas, preferencialmente, sei que não vai ser possível, mas preferencialmente que seja isso, e podem ficar descansados, não precisam de meter aqui outro CEO, porque eu não vou pensar pequenino, ok? Eu não vou pensar que a partir de agora, não, 3.000, se a maior parte das pessoas demora X anos a chegar aos 3.000, eu agora vou parar de fazer vídeos e tal, que é para me manter ali na média da malta. Não, vou continuar a trabalhar ao máximo para fazer crescer o canal o mais possível, principalmente a nível de visualizações, não é? Conforme vos disse no início do vídeo, que é aquilo que mais me interessa até, ou pelo menos que as visualizações acompanhem o número de subscritores. Já falei isto nos 1.000, quando fiz o vídeo dos 1.000 subscritores, falei isto nos 2.000 subscritores há 4 semanas e volto a bater nisto. E um dos motes do motivo porque eu criei o canal, que é a interação com todos vocês, é para manter ali no topo e não abdicar nunca disso. Interação com os subscritores, com os outros motovloggers em geral. Pá, ok? Um grande abraço e em princípio vemo-nos daqui a 4 semanas. Um abraço para todos e fiquem bem.